Meus amigos e meus irmãos, bom dia, boa tarde e boa noite. O cristianismo. Quantos cristianismos existem? Há pessoas querendo inventar 2 ou 3 cristianismos, um que vem do alto, um que vem de baixo, um que vem da sabedoria dos homens, outro que é mais racionalista, outro que é de um século e outro que é de outro século. Nada disso merece credibilidade. São todos pontos de vista completamente falhos, completamente obtusos. Porque o cristianismo não vem de homens, não foi elaborado por homens em nenhuma cidade, nem Roma, nem Jerusalém, nem Antioquia, nem qualquer cidade europeia. O cristianismo histórico é uma coisa, dar a ele uma conotação histórica é uma coisa. Ele tem as suas bases históricas, mas tem as suas bases espirituais, tem as suas bases mais superiores, e isso nos mostra e nos prova com algumas passagens bíblicas que só existe um cristianismo, o verdadeiro cristianismo, que é, no caso, a expressão da vontade de Deus Pai em nosso Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo e na sua palavra bíblica, para a nossa salvação, para a nossa redenção e para o nosso aperfeiçoamento. Homens importantes existem e sempre existiram no cristianismo. Homens que divulgaram a palavra de Deus, a sua vontade, como os profetas, como Jesus, o Verbo encarnado, e como também os apóstolos. E hoje muitos homens e mulheres na face da terra difundem o verdadeiro e único cristianismo, porque só existe um cristianismo. O cristianismo verdadeiro tem muitas características. Vamos citar apenas algumas. Em primeiro lugar, ele é eterno. Se ele é eterno, ele foge completamente à concepção desse mundo. Ele foge completamente à concepção do homem. Porque quando Deus elaborou na eternidade a obra redentora em seu Filho amado Jesus Cristo, não havia homem, não havia mulher, não havia sábio, não havia o tolo, nem havia a própria terra. Então, nós temos aqui a primeira prova do caráter verdadeiro e genuíno do cristianismo. Ele é eterno, como eterno é o nosso Deus. Em Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, fica bastante claro isso. E adoraram-na, ou seja, e adoraram a besta, todos os que habitam sobre a terra, estes cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo, do Cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo. Quem é esse? Nosso Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro imolado desde a própria eternidade. Isso para mostrar a eternidade da obra redentora de Jesus. Então, quando alguém alega que Jerusalém, Roma ou qualquer outra cidade que você goste está falando de alguma coisa histórica, mas não está falando da vontade eterna de Deus em nos salvar. Temos uma outra passagem aqui do apóstolo Pedro, em sua primeira epístola, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19 e versículo 20. Pedro fala: vocês foram resgatados não mediante coisas perecíveis como ouro e prata. Vocês não foram resgatados da vossa natureza pecaminosa que vocês herdaram de vossos pais, mas sim mediante um precioso sangue, o precioso sangue de Cristo,
como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes tempos, nesses últimos tempos, por amor de vós. Então, o cristianismo, ele é eterno nas palavras do anjo do Senhor e nas palavras de Pedro, como em outras, como Paulo e tudo mais. O único e verdadeiro cristianismo, ele é eterno. Nem a vaidade do homem estava manifesta na face da terra, nem a sua soberba, nem a sua pressuposta racionalidade. Os humanistas não suportam isso, mas essa é a grande verdade com a qual eles precisam se defrontar. Ninguém criou o cristianismo. Ele é propriedade e criação eterna de Deus. Em segundo lugar, todos os princípios cristãos vieram do alto. Não vieram de baixo, não vieram do homem, nem da mulher, nem vieram do mestre, nem do sábio, nem sequer do erudito. Não foram deduzidas por homens, mas vieram do alto, da vontade soberana de Deus. No Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 49, o próprio Jesus, ele, quando promete o Espírito Santo de Deus, que é o Espírito que ele prometeu em nome dele e em nome de Deus Pai, o que é que ele diz a todos os seus discípulos? E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Até que do alto sejais revestidos de poder. Um poder que não é aprendido, que não é deduzido, mas é concedido do alto soberanamente, que é o poder do Espírito Santo de Deus. E quem não tem o Espírito Santo de Deus não discerne a palavra, não discerne a doutrina cristã, não tem autoridade para pregar o Evangelho, é um falacioso, é um homem que pode dar belíssimas palestras para homens, mas não tem nenhum significado, a não ser para os principados do mal, que se aprazem muito quando eles falam. Então, para ser verdadeiro, para ser cristão, para ter o Espírito Santo, é preciso ser revestido de poder do alto. E isso aconteceu, segundo a promessa de Jesus, em Pentecostes, que está no livro de Atos, capítulo 2, em que, com a ascensão de Jesus, desceu o Espírito capacitador do homem e da mulher cristã. O que dá identidade cristã, o que dá poder, o que dá identidade, o que dá autoridade sobre as trevas e discernimento para reconhecer e combater as heresias e as blasfêmias de todos os séculos. Então nós já vimos que ele é eterno e nós já vimos que ele vem do alto, não vem de baixo, não vem das entranhas do homem, não vem do coração de nenhum homem bom. Em terceiro lugar, o verdadeiro e único cristianismo, ele confunde os sábios. Porque Jesus crucificado e ressurreto é constrangedor. Que um Deus encarne entre nós e dê a sua vida em resgate de pecadores, é isso que o homem não entende, ou entende e quer negar. Quer negar porque isso destrói todas as bases humanistas, racionalistas, dualistas e sincréticas desse século, principalmente, que nós estamos enfrentando. Né? Confunde os sábios. O cristianismo confunde os sábios. Não é no amor fraternal, é na obra redentora, é na entrega perfeita, é no sacrifício vicário de um Deus que se fez homem, é na humilhação de nosso Senhor Jesus Cristo, que constrange
e que confunde os sábios. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23, o apóstolo Paulo nos fala muito bem disso. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Veja bem o que Paulo diz. Mas nós pregamos a Jesus Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Não há legislação e não há racionalidade na face da terra que não se escandalize com Jesus Cristo crucificado, no seu ato redentor, no seu ato salvador. Mas esse é o cristianismo único e verdadeiro, que nós amamos e que nós pregamos e pregaremos com toda a autoridade que nos é concedida pelo nosso Deus. O apóstolo Paulo também, numa passagem muito bonita, em Gálatas, capítulo 1, versículo 11 e versículo 12, ele diz: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo os homens. Não é segundo os homens. Não tem nada a ver com cultura, racionalidade, nem bom senso. Porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Mas pela revelação de Jesus Cristo. Portanto, pela revelação soberana, divinal e também do alto, em perfeição. Paulo é uma grande pedra de tropeço nas doutrinas humanistas, nas doutrinas seculares, porque Paulo tinha essa autoridade. Ele disse isso com poder e com autoridade constrangedores. E nós, cristãos, temos que ter essa autoridade. Nós temos que pregar o cristianismo aprendido de Jesus, por que não dizer dos profetas também, né? E dos apóstolos. Uma outra coisa muito importante que faz com que nós tenhamos a certeza absoluta que só existe um e verdadeiro cristianismo. Ele concede a salvação. A salvação não está disponível. A salvação não é comprada. A salvação não é conquistada. Ela é concedida. E o homem, na face da terra, odeia essa verdade. Porque isso mostra o quê? Soberania de nosso Senhor Jesus Cristo. Soberania do Espírito Santo de Deus. Conceder é uma coisa que ninguém pode confundir com conquistar ou merecer. No apóstolo João, capítulo 6, versículo 65, o próprio Jesus afirma, e dizia: por isso eu vos disse, que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Ninguém se torna cristão a não ser que o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, reconheça nessa pessoa alguém realmente arrependido, regenerado, nascido do alto, nascido de novo, nascido de Deus, nascido do Espírito de Deus, numa real e verdadeira conversão, numa real palingenesia. Então, o próprio Jesus afirma: ninguém pode vir a mim, ninguém pode ser meu discípulo, se isso não lhe for concedido pelo meu Pai. Há muitas pessoas achegadas a Jesus, que gostam do que Jesus disse, que gostam da figura de Jesus, porque a sua sombra esconde também muitos homens que pregam mentiras e acham que Jesus concorda com todo mundo, porque Jesus é amoroso. Ele não é apenas amoroso, ele é também justo e ele é também verdadeiro. E para nós terminarmos, o único e verdadeiro cristianismo
Ele é único e ele é verdadeiro, porque ele congrega poder e justiça. Ele congrega poder e justiça. Ele não é apenas amor, ele não é apenas perdão, ele não é apenas concessão, mas ele é poder e justiça, nas palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No Evangelho de João, capítulo 5, versículos 21, 22 e 23. Por isso, assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, e isso é poder, isso é soberania, assim também o Filho vivifica aqueles que quer, não a todos, não ao bonzinho, não ao falacioso, mas aquele que Jesus determina que deva ser vivificado. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo julgamento, deu ao Filho todo juízo. Então Jesus é o que concede a salvação. É Jesus quem determina o destino de nossa alma soberanamente. É Ele que tem essa manifestação absoluta e soberana de poder e de justiça. E como disse o apóstolo Pedro, ele nos mandou ensinar que ele, Jesus, foi constituído por Deus juiz de vivos e juiz de mortos. Continuando, para que todos honrem o Filho, como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Quem não entende e não aceita a plenitude de quem é nosso Senhor Jesus Cristo, não pode ter nenhum relacionamento com Deus. E de modo inverso também é verdadeiro. Quem corrompe a natureza e a identidade de Deus Pai, nada tem a ver com Jesus, não importam as suas boas intenções, nem importam as suas boas obras. Assim nós vemos que só há um cristianismo verdadeiro e único, porque ele é eterno, como eterno é o nosso Deus, ele vem do alto, da soberania e do poder de Deus, de Jesus e do Espírito Santo, não vem de baixo, não vem de homens. Ele confunde os sábios, porque o pensamento de Deus não é o pensamento dos homens, a razão de Deus não é a razão dos homens. Confunde os sábios no sentido de constranger os sábios desse mundo. Ele concede a salvação por graça e por misericórdia. É concessão de Deus. Ninguém vai aos céus por mérito, pela vaidade do homem, pela soberba humanista, pelas suas obras humanistas. Isso é heresia e blasfêmia, porque o único que permite a salvação é aquele que concede essa salvação de modo gracioso. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. E por fim, nós vimos que ele congrega poder e justiça. Mas eu pensei que Jesus fosse apenas amor. Jesus é amor, soberania, poder e justiça. Que Deus abençoe você nessa breve reflexão, que você saiba identificar qual é o único e o verdadeiro cristianismo. Aquele que veio do coração de Deus para a nossa salvação e para o nosso aperfeiçoamento. E não seja vítima desses engodos que andam por aí, que falam em Jesus, falam coisas doces e coisas afáveis, mas não existe verdade em suas palavras e existe timidez em seus espíritos. Que Deus te abençoe você, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.